Tem um vídeo aí rolando pela internet que eu acho que você já viu, que é um cara falando que você não deve virar criador de conteúdo. Acho que é um vídeo bem interessante pra gente falar aqui, porque é um assunto sobre marketing digital, né? E eu acho que é muito importante a gente entender o que ele diz e saber interpretar isso. Porque eu tenho certeza que ele tem uma mensagem boa para passar. Eu não assisti o vídeo inteiro, eu acho que em 1 minuto, e eu já vi que o conteúdo é legal, o cara tem experiência, e a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. Ó, o vídeo é do Ucla, se inscreve lá no canal dele, tá? Ucla, não sei. Eu vi que tem muita gente reagindo também a esse vídeo, e eu vi que esse vídeo é bom, né? E vamos falar sobre isso. Olá, tudo bem? Aqui é o Ucla, eu sou criador de conteúdo aqui no YouTube, trabalhando especificamente com LoL, já tem mais de 10 anos, e hoje eu vou te falar mais ou menos qual que é a minha realidade dentro da plataforma e por que eu acho que você não deve virar criador e também as pessoas que você conhece, que estão interessadas em entrar nessa profissão aí, talvez isso não seja bom para elas também. Como que funciona para ganhar dinheiro no YouTube, né? A gente ganha em cima do milhar da visualização. No nicho que eu tô, que é no nicho de LoL, de videogame, a gente ganha em média, mais ou menos, $1 por milhar. Significa, por exemplo, esse aqui é o meu canal, tá? Eu tenho 400 mil inscritos mais ou menos nesse momento. Significa, por exemplo, que esse vídeo aqui, falando sobre o patch 14.24 do LoL, que eu demorei em média aí umas 5, 6 horas para gravar, editar, roteirizar ele mais ou menos, pesquisar sobre os campeões, eu ganhei mais ou menos aí uns 25 vezes 6, que é o valor do dólar hoje em dia, que daria uns R$ 25 a hora. Para muitos, esse valor por hora pode parecer não tão ruim, mas para muitos também vai parecer péssimo. Tudo depende do ambiente que você está inserido. Por exemplo, os seus amigos estão ganhando quanto hoje em dia, mais ou menos? E o quanto você acredita que você poderia estar fazendo? Dito isso, eu vou te falar o quanto em média eu fiz ao longo desse último ano, para você ter uma ideia se vale a pena você entrar nesse nicho ou não, mesmo porque o nosso canal é relativamente grande e tem diversos canais menores, e quando eu falo diversos, são muitos, que não estão ganhando nem perto do quanto eu tiro no final do mês. Então, em média, aqui no canal, ao longo de 2024, a gente fez cerca de 2 salários mínimos, tá? Que daria aí, acho que R$ 2.800 por aí. Trabalhando de casa, sem perder tempo no transporte, podendo usar uma blusa da cintura para cima e o que eu quiser da cintura para baixo. E aí vale a pena se dedicar por anos para quem sabe conseguir tirar em média isso por mês? Será que não é melhor você investir seu tempo para fazer algo que tem mais valor no mercado de trabalho ou algo que as outras pessoas não estão fazendo? E aí, sobre isso que ele está falando é muito importante, porque muita gente acha que o cara que tem um monte de visualização, ele tá rico, o cara produz muito vídeo, e com certeza vale muito a pena você ter canal, assim, dependendo do nicho que você tá, você tem que saber criar o conteúdo certo, fazer ali de uma maneira atrativa, tem que saber falar. Então não é aquele mar de rosa que todo mundo imagina, né? Então não é só você criar um canal que você vai ficar rico aí do dia pra noite, que muita gente acha. Hoje em dia, na minha visão, boa parte do problema com a criação de conteúdo e você querer seguir essa carreira é que a barreira de entrada é muito, muito baixa. Qualquer pessoa com... Ó, só mais uma coisa, ele falou que ele já tá há 10 anos, né? Eu acho importante, assim, é muito legal você ter um canal, é muito, muito bom, mas você não pode se prender só a isso, porque o YouTube, ele é uma de milhares de plataformas que você tem. Você tem que saber usar a plataforma não só para ganhar com a monetização dela, porque se você depender disso, você tá ferrado. Você tem que saber fazer outras coisas também que vão te dar uma fonte de renda a mais, tem que saber trabalhar bem as plataformas. Eu conheço, por exemplo, eu não sei se você já viu o Matheus Costa. Ele é um cara aí que ficou famoso no TikTok. Eu tava vendo um vídeo dele esses dias. Ele fica zoando o pai dele, umas coisas assim. Ele comprou apartamento, tudo agora, e não sei o que. E ele tem um canal no YouTube, mas o YouTube não é a fonte principal dele. A rede social principal dele é o TikTok. Ele tem mais 6 milhões, aí no Instagram tem uns 3 e no YouTube tem 730. Mas ele conseguiu tirar dinheiro de outras formas, fazendo publicidade, essas coisas assim. Então, sempre que você for começar um canal, alguma coisa assim, você tem que colocar na sua cabeça qual vai ser a estratégia que você vai usar. Porque não adianta só você ficar produzindo vídeo, porque, velho, você vai ficar triste. um celular consegue começar a gravar, fazer uma edição mínima e publicar na internet. Então, eu que estou há muito tempo no mercado, acabo concorrendo com todas essas pessoas. E essas pessoas, elas não ganham nada por mês. Ou Ó, desculpa ficar pausando toda hora, mas vem coisa na cabeça, eu preciso falar. Ele tá falando aí, né, que
Cada vez vai entrando mais pessoas e isso é verdade. Cada vez mais, muito mais gente vai entrando porque a internet ela vai crescendo cada vez mais e as pessoas elas não querem mais ficar pegando trânsito, que nem ele falou ali, ter que ficar passando por humilhação no atendimento ao público. Então, muita gente está correndo para a internet e com isso, cada vez menos dinheiro os youtubers vão ganhando porque as empresas precisam distribuir mais o dinheiro delas entre os youtubers. Então, antigamente você ganhava muito. Hoje em dia, ainda mais estando no Brasil, né, que o CPM daqui é baixo, porque o real não tá valendo mais nada quase, ele é muito baixo. Então você precisa ser versátil nessa parada. Praticamente nada. Mesmo canais de tamanho mediano, os caras não estão gerando quase nada. Eu digo isso porque eu conheço muitos criadores de LoL, tá? Que os caras estão com dívidas, que os caras trabalham de graça, ou trabalharam durante muito tempo, e hoje em dia não trabalham mais de graça, mas é quase como se fosse. E aí uma das outras formas de você monetizar o seu canal, sem depender de visualizações, é você passar publicidades no seu canal. Normalmente uma marca entra em contato com você, você fala o quanto que você cobra para fazer uma propaganda no seu canal. Por isso, e aí você roda a propaganda e eles pagam para você. Agora, qual a chance de você começar a fechar negócios desse tipo se tem um monte de criador interessado em trabalhar com as marcas? E aí, como eles já estão fazendo quase nada de dinheiro, se a marca mandar qualquer coisinha para eles, eles estão topando. E quando eu falo qualquer coisinha, pode ser um teclado, pode ser um mouse, um headset. Só que essa situação não é nova. Isso aí já vem acontecendo durante anos. Então, hoje em dia, se você entra em contato com uma marca para tentar fechar alguma coisa, mesmo que seja uma permuta onde eles te mandam um periférico para o seu computador, uma dessas coisas que eu falei, eles vão querer que você publique uma enxurrada de vídeos, sacou? Tipo, você vai ter que fazer um vídeo pro YouTube, vai ter que fazer um vídeo pro Instagram, um vídeo pro TikTok, para tudo que é plataforma, para eles te mandarem apenas. Calma aí, deixa eu ler isso aqui. Bom dia, precisaremos de um unboxing durante um vídeo no canal, mais 2 Reels. Collab com repost no TikTok e Shorts. Acha que conseguiria? Entendi, consigo fazer um Reel Collab, mais repost no TikTok, Shorts no YouTube não trabalho. E o valor do produto foge muito do que cobro por integrações do YouTube. Oi, bom dia, tudo bem? Entendo, amigo. A única coisa que eu poderia retirar era o repost do Shorts mesmo. Porém, mas para o futuro, podemos ver outra ação. Conversa que tivemos esse ano com um dos maiores e-commerces de informática. O negócio tá difícil, hein? Tá vendo? O mouse. Então esse é um vídeo um pouco difícil de eu fazer, de me expor aqui, mas é algo que eu queria falar tem tempo, porque é uma situação que me incomoda. Não só por conta da minha realidade, né? Além dos ganhos com AdSense e tudo mais. Galera, não é fácil, hein? Você tem que saber não só fazer o conteúdo, mas analisar. Você tem que ser bom em se autoavaliar, se você é o criador de conteúdo, porque você precisa, mudar, porque as coisas vão mudando muito rápido, vão se atualizando. Você tem que ver se o seu conteúdo tá bom, se daqui no futuro ele vai continuar sendo bom. Você precisa ir se atualizando das coisas, precisa estar a par das coisas, porque não é nada fácil do que as pessoas falam. Mas eu tenho meus e-books, né, que por mais que venda pouco por mês, vende um pouquinho, então isso ajuda. Mas é mais por conta dessa cultura que existe em torno da criação de conteúdo, que muitos criadores incentivam, inclusive, falando, cara, para as pessoas que estão tentando entrar nisso, né? Velho, segue trabalhando, vai criando seu conteúdo que uma hora vai dar certo para você, cara. Só que muitos dos caras que falam isso, eles mesmos não estão ganhando nada, gente. E aí, especificamente no LoL, que é o nicho que eu trabalho, as coisas pioraram. Por quê? Né? O LoL, ele não é mais o mesmo jogo de antigamente, ele já teve no seu auge e agora deu uma caída, mas também porque tem muito mais criador hoje em dia. O que acontece... Exato, ó, que nem ele disse aí, eu acho que nesse quesito ele vacilou. Porque a coisa pode estar em alta, beleza, tá todo mundo fazendo isso, mas chega uma hora que as pessoas cansam. Não é pra sempre que vai durar. No máximo vai durar 1 ano, 2 anos. Tem gente que joga ainda, eu conheço muita gente que joga. Mas você tem que procurar outras coisas também. Eu conheço streamer de LoL
Eu assisto um streamer que ele faz live de LoL, mas eu não assisto ele jogando LoL. Tem muita gente que gosta, né? Não por causa do LoL, mas por causa dele. Porque ele sabe gerar conteúdo e isso prende as pessoas. Mas ele joga LoL, ele joga GTA, ele joga jogo de terror, assiste filme, assiste anime, assiste vídeo, fica zoando com a galera. Ele faz IRL, andando pela cidade, que não sei o que. Faz um monte de coisa. E ele tem os vídeos dele também que geram uma monetização a mais, mas ele recebe mais pelos donates que a galera manda, né? Tipo assim, você manda R$ 3, aparece a sua mensagem lá na live dele. Ou também as plataformas de streaming, muitas plataformas elas pagam pro streamer streamar na plataforma delas. Já vi muita gente aí ganhando $20 mil por mês, muito streamer grande, né? Que trabalha muito, que tem um público bem grande, eles fazendo isso. Mas são outras formas de ganhar dinheiro. Se você depender só do YouTube, beleza, uma coisa está em alta, mas já procura outra, porque não vai durar para sempre. Com todo ex-pro player, seja do jogo que for, o cara vira o quê? Criador de conteúdo. Ou isso, ou eles dão um jeitinho de permanecer no nicho. Por exemplo, o Lupe e o Takeshi viraram apresentadores do CBLOL. Minerva virou streamer. Yoda virou criador. Baiano também. E muitos outros simplesmente sumiram ao longo do tempo. Então, principalmente o cenário de gamers, ao longo... E, cara, ele tá falando isso aí, trabalho com marketing digital. E eu acho que mais de 90%, com certeza, das pessoas que começaram junto comigo não estão mais. Tipo, foram arrumar um emprego normal, alguma coisa, uns virou mecânico... arrumou um trabalho convencional, alguma outra coisa assim, porque não virou. Então, todo mundo fala, é bonitinho, é legal, trabalha 2 horas por dia, vai trabalhar de casa, então é de boa. Não é de boa, tá? Não cai nessa ilusão de que vai ser fácil, de que, eu tô trabalhando de casa, então vai ser melhor. Vai achando. Você não vai ter um chefe te enchendo o saco, mas você vai ter 1 milhão de pessoas aí na sua mente falando um monte de coisa de você, cobrando você. Não vai ser só vai ser 1 milhão. Ao longo do tempo, ele vai se inflando de criadores, porque os jogadores profissionais, quando terminam a carreira deles, eles falam, cara, e agora, o que eu faço? Dediquei anos e anos da minha vida para ficar bom nesse jogo aqui, e eu não quero mais ser profissional. E aí, conforme outras plataformas de criação de conteúdo, né, de conteúdo vertical, e com curto tempo foram chegando e dominando espaço, o YouTube se viu obrigado a se adaptar, e com isso mudou um pouco o algoritmo dele, fazendo uma coisa que ele não fazia muito bem antes, que é dar exposição para os novos criadores. Então, hoje em dia, parte dos vídeos que o YouTube te recomenda tem uma média de visualização bem baixa, são pessoas que estão começando e que têm pouca exposição. Então, isso é legal porque dá vitrine para pessoas novas que estão chegando terem uma chance, né, de serem visualizadas, mas ao mesmo tempo isso vem acompanhado de outra mudança, que é a seguinte: os seus inscritos não importam mais. Se eu tenho um canal no YouTube, eu tenho lá 400 mil inscritos, os meus vídeos não chegam neles. O que chegam nesses caras é o que o YouTube acha que eles vão assistir. E aí isso acaba colocando muito estresse. E isso que ele está falando, é muito difícil hoje em dia você acompanhar uma pessoa só, acompanhar um cara. É muito difícil isso, muito, muito difícil, muito mesmo. Mas acontece, mas é difícil. Mas, tipo assim, o que muita gente consome hoje em dia é o que aparece para elas. Elas não escolhem o conteúdo. É o YouTube que escolhe, é o que o YouTube recomenda. Então, como ele disse, são os novos streamers, são a nova galera que tá chegando, porque o algoritmo vai sempre mudando. Então, a gente não pode se prender a uma coisa só. Você tem que entender que o YouTube quer gerar dinheiro, quer... Se tá mudando o algoritmo é porque a estratégia antiga já não estava mais funcionando. E as coisas são assim, vai sempre mudando. Então ele tá mostrando as pessoas novas para essa galera. Então você tem que entender que não vai ser assim como você imagina. Tem que se ligar com outras pessoas que eu digo para você. Ver outras pessoas, o que elas estão fazendo, muda rápido o que você está fazendo também, não fica se prendendo a uma coisa. Se você está com dinheiro, está na fase boa, não fica emocionado, não sai gastando dinheiro, junta e vai vendo outras coisas, outras possibilidades também, tenha mais de uma fonte de renda, porque se essa aí secar, você ainda vai ter a outra. Na criação de conteúdo. Imagina você ter um salário totalmente variável, que depende de variáveis que você mesmo não entende muito bem, porque o YouTube não fala qual que é o algoritmo por trás. Com isso, o que sobra é o seguinte:
Hoje em dia, especificamente no LoL, nós temos grandes projetos que, em parte, são financiados por sites de aposta, que eu particularmente acho isso terrível. Mas igual eu já falei no passado, gente, às vezes é tanto dinheiro. Se você fosse a pessoa por trás desse projeto, você ia fazer ele acontecer também. E fora isso, hoje em dia temos um mar de canais de React. Pensa num criador grande. Esse cara tem canal de React. Por quê? Cara, porque é uma forma de baratear a sua criação de conteúdo. E é uma forma quase que certeira de saber o que a galera vai ver. Normalmente o que esses caras fazem, eles pegam vídeos que deram uma viralizada, seja num canal pequeno ou num canal grande, e basicamente vem esse vídeo fazendo umas reações ali. E aí, como ele é uma pessoa carismática, que já tem um monte de gente que gosta dele, o vídeo desse cara muitas vezes vai ter bem mais visualização que o original. Exatamente. Exatamente isso que eu tô fazendo aqui com ele, né, também. Eu tô reagindo, mas isso é bom, porque vai agregar conteúdo, sabe? Eu mesmo, eu assisto muito vídeo de React, eu gosto de assistir coisas dos americanos reagindo a coisas brasileiras, coisas assim, tipo filme, Tropa de Elite, porque é uma coisa que eu gosto de entender como eles pensam, como eles veem, música, essas paradas assim, pra entender as diferenças de cultura, né? Mas o que ele tá falando é verdade, é um conteúdo que já deu certo. Então você vê lá o que tá em alta, o que tava saindo muito hoje em dia, né, esse negócio de encontro às cegas, que ficam 10 mulheres com não sei quantos homens. Nossa, não para de sair mais conteúdo disso. E aí tem um monte de gente que reage, os streamers mesmo, eles se aproveitam muito disso, né? Eles pegam um conteúdo que já deu bom e eles só reagem, conversam com a galera e criam uma conexão ali. E é uma estratégia muito boa. Então, do que eu tiro disso aqui é que as estratégias vão mudando, assim como eu falei. Você não pode se prender a uma coisa. Eu conheço muita gente que ficou parada no tempo, não mudou e acabou sendo esquecido. Você tem que ir mudando. Se o mercado está indo para isso, vai com cuidado também, tá? Não sai mudando assim muito rápido, mas vai com cuidado, pensa e vê se essa vai ser a melhor coisa. Dá uma estudada no mercado, tem uma visão geral. Mas se está mudando para isso, você tem que entender o que o seu público quer para que sim você consiga oferecer, porque as pessoas elas não vão assistir uma coisa que é chata, uma coisa que elas não querem ver. Você tem que entregar o que o público quer ver, porque infelizmente ou felizmente, né, eles vão assistir o que eles querem, não o que você está produzindo. Tem muito vídeo por aí que está esquecido aí no tempo, mas isso não é assistido porque a pessoa não quer assistir, e se ela não quiser assistir, ela não vai assistir. Então esse vídeo aqui é um ótimo exemplo. O criador que fez ele originalmente tem 800 inscritos e ele atingiu 13 mil visualizações. Foi publicado 9 dias atrás. Esse vídeo foi reagido por um grande criador de conteúdo de LoL e até agora ele atingiu cerca de 100 mil visualizações. Ou seja, ele ganhou mais ou menos aí uns R$600 por esse vídeo, tá? Eu já vi também, isso aí é verdade, eu vi um podcast e aí um streamer, né, reagiu a esse podcast, tinha toda uma parada, né, rolando com a pessoa que estava nesse podcast. E aí teve muito mais visualização o react dessa pessoa, porque o público estava junto com ela, com esse streamer. Tava concordando com o que ela estava falando. Então quando a pessoa foi lá nesse podcast, todo mundo já foi ver o que a outra pessoa já estava falando. Então as coisas vão mudando assim. Hoje em dia eu vejo muito, por exemplo, no TikTok, eu consumo muito TikTok, né? Que o vídeo já produzido, não dá muita visualização, quanto o vídeo mostrando como está sendo a produção. Tipo assim, eu vou fazer uma publi desse copo aqui. Aí eu mostro, eu gravo como que eu estou gravando, jogando um arroz para cima, jogando água, essas coisas assim. E aí isso dá mais visualização do que o vídeo do resultado final. Então as coisas foram mudando bastante nesse sentido. Acho que os vídeos com menos qualidade agora, eles estão sendo mais entregues do que esses vídeos com uma mega produção. E se as grandes empresas não sacarem isso, se você também não sacar isso, você vai ficar de fora, porque você vai gastar muito tempo, muito esforço para pouco retorno. Agora, o quanto que o criador original ganhou com isso aí? Zero, tá? Muito provavelmente, meu querido Minaj Aranha não tem nenhum canal monetizado ainda, ou se pá, foi monetizado com esse vídeo aí. Se ele tivesse monetizado todas essas visualizações, ele teria ganho mais ou menos aí uns R$60, tá? Sendo que a pessoa que reagiu ao vídeo dele ganhou 10 vezes isso e não vai dar, obviamente, nada pra esse cara. É justo isso, né? Talvez uma pessoa ou outra se inscreva nesse canal, mas, sinceramente, provavelmente não vai acontecer. Se você pesquisar por Ucla Namorada, que foi um vídeo que viralizou aqui no canal, você vai perceber que isso aconteceu comigo
múltiplas vezes também. E muitas vezes os caras não colocam nem na descrição do vídeo da onde que veio o original. Só que aí a gente volta naquela questão que o criador Eu vou colocar aqui, tá na descrição também o canal dele. Se inscreve lá, galera. é uma criatura tão carente, né, de tudo, né, de atenção, de dinheiro para pagar as contas, que qualquer coisa que chega, né, por mais que ele não ganhe nada, ele tá topando. Então, recentemente eu fui num evento de Arcane, você tá vendo um tubinho aqui na estante, e lá eu conversei com alguns criadores, pessoas que eu sei que estão fazendo publicidade para marcas na internet, tá, de forma recorrente, e que inclusive estão dentro de organizações de LoL, de times muito grandes. Eu falei, cara, e aí? Melhorou as coisas, tá conseguindo tirar uma grana e tal? E aí, basicamente, a resposta foi, estou cheio de dívidas, a organização não me paga nada, e teve uma outra pessoa que simplesmente agora nem é mais criadora direito, virou modelo fotográfico, tá? É isso. O que eu acho, sinceramente, que foi uma boa decisão. Teve um caso que ficou famoso recentemente aqui no Brasil, que é o caso do The Prism, que fez esse canal com a capa aí, Passando Fome, um pedido de socorro, bateu 1.2 milhões de visualizações de view, e aqui muita gente fez donate pra ele, tá? Realmente ele conseguiu arrecadar muita grana com isso. O Asmongold, que é outro criador gringo, ele fez um vídeo falando sobre 15 milhões de chineses, streamers que estão passando dificuldade, os caras não têm grana nem para pagar os custos básicos deles, né? Tipo água, comida, moradia. Aqui esse canal fez uma entrevista com uma streamer chinesa falando que nos dias ruins ela tira de 1.5 a 5.8 dólares por dia. Já nos dias bons ela tira entre 50 dólares e 80, só que na sequência ela fala que isso não acontece todo dia. E essa aqui é a realidade dessa galera que basicamente faz live na rua, né? Com um ring light, um celular, e é isso aí. Dessa forma, a minha sugestão pra você na rua... Isso aqui eu nunca vi em Altan de ring light. Fica um monte de gente junta fazendo live ali. Nossa, mas deve ser uma bagunça, né? Porque fica todo mundo falando junto ali. Né? Com um ring light, um celular, e é isso aí. Dessa forma, a minha sugestão pra você é não vire criador de conteúdo. Ah, Ucla, mas eu gosto tanto de jogar videogame. O meu sonho é virar streamer. Cara, na minha experiência, todos os meus amigos que não trabalham com criação de conteúdo, eles têm mais dinheiro para comprar jogos e mais tempo livre para jogar também. A decisão é sua. Se você ainda está no começo, depois de um tempo dentro dele, vai ficar cada vez mais difícil de largar e de mudar para outra área. É isso. Tchau. Enfim, acabou o vídeo aí, né? E eu concordo com ele, concordo em partes, porque a internet ela vem crescendo cada vez mais. Se você trabalha só com o físico, já não vai dar tão legal assim, porque tem empresas que elas vão entrar na internet e vão dominar, porque a galera vai comprar pela internet. Eu mesmo só compro as coisas pela internet. Compro a maioria das coisas, não faz tanto tempo que eu não vou numa loja física que eu nem lembro quando foi a última vez que eu fui, mas eu compro muitas coisas pela internet. Mas o que a gente pode tirar disso aí é que, beleza, a criação de conteúdo assim não dá dinheiro, mas você tem que aprender a vender. Você tem que entender copyright. Isso não é mais uma questão de querer, é uma questão de necessidade. Porque você precisa entender como a mente das pessoas funciona, como a internet funciona e como saber vender alguma coisa para essas pessoas. Porque se você não vender um produto, ficar só vendendo a sua imagem, o YouTube vai chegar uma hora que ele vai parar de pagar, exatamente assim como ele falou. As coisas vão mudando, vão entrando mais streamers, o jogo que ele falou ali vai parando. E assim como eu falei do outro streamer, né, que ele faz lives de LoL, ele é conhecido por jogar LoL, mas ele joga um monte de outras coisas. Joga GTA, joga jogo de terror, joga... não sei, um monte de coisa. Se você conhece o iShowSpeed aí, né, o streamer americano lá, eu consumo muito conteúdo dele. Todo dia ele tava jogando um jogo diferente. Tem uns 300 jogos aí, se você for ver, ele tá lá jogando. Uns jogos que você nunca viu na vida, com aqueles óculos de realidade virtual, mas ele é versátil. Mas beleza, e ele é engraçado, ele é carismático, você tem que entender isso se você quer ser um criador de conteúdo, mas você não pode depender totalmente disso, tem que saber vender, tem que ofertar alguma coisa, tem que entender que as publis também, uma hora elas podem parar, tá? E não depender totalmente disso, você tem que, se você está em alta, beleza, aproveita, mas vai com outro pensamento, vai entendendo que isso vai acabar, você precisa procurar outras coisas, busca outra fonte de renda e não para com a sua, beleza? Mas se você quer criar conteúdo, cria, entendeu? Eu acho que eu tô dando muita volta no assunto, mas é isso. Se você quer virar criador de conteúdo, aprende a vender, beleza? E se você quer aprender a vender, link na descrição.
para aprender copywriting da melhor forma possível. Se você tem alguma coisa para comentar aí também desse vídeo, comenta aí embaixo qual que é a sua opinião. A gente está no segundo vídeo aí da série de 30 dias, né? Eu vou produzir um vídeo por dia durante 30 dias. Esses vídeos não vão ter muita edição assim, né? Só alguns cortezinhos, né? Para não ficar muito feio, né? Sujo. Mas é isso, espero que você tenha gostado. Até a próxima. Dá uma olhada aqui nos links da descrição. Me segue lá no meu Insta também. Eu vou deixar... Tá no meu canal aí. Dá uma olhada lá, beleza? Até a próxima.